Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta quinta edição do Congresso de TI. Eu sou o Renato Groff e vou estar iniciando agora a minha apresentação sobre o Application Insights, um serviço de monitoração de aplicações web que integra o Microsoft Azure. E agora comentando um pouco sobre a minha atuação na área de tecnologia, eu trabalho há mais de 15 anos na área de desenvolvimento de software. Recentemente, no mês de outubro de 2016, me tornei Microsoft MVP na categoria Visual Studio. Sou também Microsoft Technical Audience Contributor. Esses dois títulos vieram como premiação por conta da minha atuação junto à comunidade técnica Microsoft, e desde 2011 venho produzindo artigos sobre tecnologias Microsoft e também palestrando sobre temas relacionados a desenvolvimento na plataforma .NET e arquitetura e engenharia de software. Deixo aqui também os meus contatos para eventuais dúvidas que surjam relativas a essa apresentação ou mesmo sugestões. Vocês têm aqui o endereço do meu site, também do meu Facebook. Eu mantenho ainda uma página no Facebook em que divulgo artigos e também noticio sobre eventos que estou organizando ou participando. Há ainda o endereço do meu LinkedIn e do meu e-mail. E deixo aqui também um convite para quem tem interesse em conhecer mais sobre a plataforma .NET e ficar por dentro de notícias envolvendo tecnologias Microsoft, para que sigam o canal .NET nas redes sociais, Facebook e também o canal de vídeos que é mantido no YouTube. O canal .NET é uma iniciativa conjunta mantida por mim, Renato Groff, juntamente com um amigo, o Joel Rodrigues, e através do qual nós realizamos uma série de eventos online, sempre gratuitos, além de divulgar notícias e artigos que produzimos sobre desenvolvimento nesta plataforma. Bem, aqui nós temos um sumário do que será abordado nesta apresentação. Eu vou iniciar comentando um pouco sobre o monitoramento de aplicações. Em seguida, passar uma visão geral de como funciona o Application Insights para o monitoramento de aplicações web. E, finalmente, concluindo esta apresentação com alguns exemplos práticos. Monitoramento de aplicações. Eu inicio agora essa apresentação com uma pergunta: por que monitorar? Em muitos sistemas, sobretudo em aplicações web, há a necessidade de se garantir que a aplicação em questão se encontra operante, em muitos casos, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E por qual razão isso acontece? Sistemas desse tipo podem apresentar uma grande criticidade. Se porventura acontecer de, por alguns minutos ou mesmo poucas horas, tais aplicações ficarem fora do ar, os prejuízos financeiros serão imensos e até mesmo podem acontecer problemas judiciais em virtude de tais falhas. Então, o monitoramento é uma atividade importante, já que permite que se aponte rapidamente algum problema que tenha contribuído para que a aplicação deixe de funcionar e forneça então insumos para que as equipes de operações e mesmo desenvolvimento atuem corretivamente e rapidamente resolvam as falhas que foram detectadas. Além disso, o monitoramento é extremamente importante quando se fala em performance, já que permite que se detecte comportamentos anormais e a partir disso forneça dados para que as equipes de infra e também de desenvolvimento atuem de forma a melhorar
a resposta das nossas aplicações. Outro ponto que contribui para o monitoramento é a necessidade de se determinar quais funcionalidades dentro de uma aplicação são utilizadas de forma mais intensiva. De repente, se eu tenho um módulo de vendas, eu posso até mesmo quebrar essa parte da aplicação em serviços de forma a escalar aquilo que está sendo disponibilizado e em cima disso conseguir uma maior responsividade no processamento de requisições HTTP quando eu estiver trabalhando em um sistema web. E como nós monitoramos as aplicações? O primeiro passo nesse sentido é estipular métricas para análise, ou seja, eu vou ter que definir parâmetros que servirão de base para a coleta de dados e a partir disso elaborar tais análises de forma a apresentar informações que sejam úteis para a tomada de decisões. E isso acontece através da implementação de uma estratégia de log, coletando dados relativos ao funcionamento da nossa aplicação. E por fim, vai envolver ainda a criação de relatórios de acompanhamento, nos quais eu apresentarei as informações que eu já citei de uma maneira que facilite a tomada de decisões por parte dos envolvidos em um projeto de software. Apesar desse processo ser bem claro de implementação de um mecanismo de monitoramento, existem dificuldades. É muito comum que essas atividades de monitoramento sejam relegadas a um segundo plano. Muitas vezes nas empresas há uma grande pressão para que se entregue as funcionalidades de uma aplicação em um prazo bastante curto, e esse tipo de atividade que envolve monitoramento não é algo visível para os nossos clientes e usuários. Então, o pessoal que coordena projetos acaba deixando isso de lado, solicitando a desenvolvedores que não invistam tempo nesse tipo de trabalho e acabe, por fim, deixando isso para um segundo estágio ou mesmo não implementando nada nesse sentido. Além disso, a implementação de logs bem elaborados exige um grande esforço de codificação, já que vai envolver modificações em vários pontos do sistema, a utilização de algum meio de armazenamento, sejam arquivos ou banco de dados, e outros cuidados de maneira que se coletem informações que produzam algum valor para a tomada de decisões. E como que nós conseguimos superar essas dificuldades? Um caminho para isto seria a adoção de técnicas de telemetria. A telemetria é um processo que envolve a coleta automatizada de dados que estão relacionados a algum tipo de métrica previamente estabelecida, e isso servirá de base para a geração de análises posteriores. O processo de telemetria em si não é algo novo, isso já existe há muito tempo, seja na exploração espacial, através das missões tripuladas ou não, com envio de dados para as bases que se encontram aqui no planeta Terra, e mesmo isso pode ser observado ainda no automobilismo, em corridas de Fórmula 1, por exemplo. Muito se comenta em telemetria, que envolve daí o envio de dados sobre o funcionamento de um veículo para que as equipes tomem decisões como pit stops, paradas para alguma manutenção ou mesmo reabastecimento. E falando um pouco mais sobre telemetria, nós temos a possibilidade de implantar esse tipo de técnica utilizando alguma solução de cloud computing. No caso do Microsoft Azure, o que esta plataforma na nuvem oferecida pela Microsoft disponibiliza para nós?
o Application Insights, que é o serviço que dá tema a esta palestra. Application Insights, uma visão geral. O que seria basicamente o Application Insights? Eu já comentei rapidamente sobre este recurso nos slides anteriores, mas, via de regra, o Application Insights é um serviço que integra o Microsoft Azure e está voltado ao monitoramento de aplicações web. Por aplicações web, nós podemos considerar sites convencionais, que não são estáticos, basicamente, né? É alguma coisa que geralmente envolverá interação com serviços ou bancos de dados e também, claro, serviços. Web services construídos com tecnologias como WCF ou mesmo serviços REST que podem ter sido implementados com alguma plataforma de desenvolvimento web. Além disso, é importante destacar, o Application Insights se vale de técnicas de telemetria para a coleta de dados. E o que é possível monitorar através do Application Insights? O Application Insights disponibiliza para nós métricas como a quantidade de falhas, o número de usuários conectados ao longo de um intervalo de tempo, número de requisições que foram processadas, tempos de resposta dessas requisições HTTP, local de origem dos usuários. É possível, inclusive, implementar manualmente eventos customizados e também quais browsers foram utilizados no acesso a um determinado recurso em uma aplicação web. É bom lembrar que dessas métricas que foram citadas, apenas a codificação de eventos customizados envolve um trabalho mais direto do desenvolvedor. As outras métricas referem-se a dados que são coletados automaticamente durante o processamento de uma solicitação HTTP. E como funciona o Application Insights? Basicamente, os dados são coletados nas aplicações que estão sendo monitoradas por meio desse serviço. Pode ser um site ou um serviço, conforme já foi comentado anteriormente. E posteriormente, tais dados são enviados para um repositório na nuvem. Essa transmissão dos dados, ou seja, o processo de telemetria, acontece de maneira assíncrona, de forma a não afetar a performance da aplicação. Os dados então são agrupados como métricas e através de dashboards que existem no portal do Microsoft Azure, acontecerá a análise das informações obtidas. Um dashboard nada mais é do que um agrupamento de gráficos, inclusive é possível customizar esses dashboards de forma que se adequem melhor a cada necessidade de monitoramento. E é importante destacar ainda que através de simples ajustes de configuração em uma aplicação web já acontecerá a coleta de diversas métricas. Então, esse processo de se utilizar o Application Insights em um site ou serviço é extremamente simples, envolve um esforço mínimo por parte dos desenvolvedores de software. Na verdade, o único trabalho maior que existirá será para o uso de eventos customizados, já que isso implica na codificação de tais acontecimentos na nossa aplicação web. E agora, comentando sobre alguns dos recursos oferecidos pelo Application Insights, nós temos aqui o primeiro deles, que seria a integração com Excel e Power BI. Muitas vezes nós precisamos gerar relatórios sobre o comportamento de uma aplicação para gerentes e diretores em uma organização, e a ideia é que tais profissionais não acessem o portal do Microsoft Azure para obter tais informações. Então, essa funcionalidade que permite que nós integremos o repositório que foi criado no Application Insights
com Excel ou Power BI para geração de análises, vai possibilitar então que se atenda tal demanda, sem que isto envolva a concessão de acesso ao Microsoft Azure para outras pessoas que não sejam a equipe responsável pela operação do sistema. Outro recurso interessante do Application Insights é o mecanismo conhecido como detecção proativa. Basicamente, esta funcionalidade envolve a detecção e geração de avisos sobre problemas anormais envolvendo performance. Não é algo que nós precisemos configurar, simplesmente esse mecanismo irá executar continuamente e através do uso de data mining e de algoritmos de machine learning serão descobertos problemas eventuais e gerados daí alertas via e-mail para os administradores do sistema. O Application Insights também possibilita que se faça o monitoramento em tempo real, porém essa é uma funcionalidade ainda que está em modo beta. Via de regra, tudo que a gente loga através do Application Insights é transferido para a nuvem em questão de pouquíssimos minutos. 1 a 2 minutos, a informação já está disponível para consulta através do portal do Microsoft Azure. Mas com certeza, para muitas organizações, essa possibilidade de se monitorar em real time o que está acontecendo será futuramente bastante interessante. Outro recurso oferecido pelo Application Insights é a possibilidade de configuração de regras de alerta. Normalmente nós utilizaremos algum critério baseado em uma métrica e caso tal critério seja atendido, um e-mail de notificação será disparado para os administradores do sistema. Então, um exemplo de como funcionaria isto seria configurar o envio de um e-mail de alerta caso aconteça uma determinada quantidade de falhas de processamento em uma aplicação web dentro de um intervalo de tempo específico, como 5 minutos, por exemplo. Outra funcionalidade oferecida pelo Application Insights é o tracking de dependências. Basicamente, esse tipo de recurso permite que APIs REST e bases relacionais dos quais a nossa aplicação depende também sejam monitorados, ou seja, o tempo que nós levamos na interação com esses elementos será registrado e mesmo eventuais erros que venham a acontecer durante este processo. Trata-se de uma feature bastante útil, já que praticamente todas as aplicações modernas dependem em algum grau de um banco de dados relacional ou até mesmo da comunicação com um serviço REST, que pode ser parte da própria estrutura da organização que está trabalhando nesse sistema ou até mesmo uma funcionalidade disponibilizada por terceiros, seja um parceiro comercial, um banco ou outro tipo de instituição. Outro ponto a se destacar no que se refere ao tracking de dependências é que esse tipo de funcionalidade não exige nenhum ajuste adicional nas aplicações que estamos desenvolvendo. Já é um comportamento nativo do Application Insights e que, portanto, será extremamente valioso em aplicações que venham a depender de um banco de dados ou mesmo de um serviço REST externo àquela aplicação. E onde nós podemos utilizar o Application Insights? É possível empregar esse recurso que integra o Microsoft Azure em novas aplicações ou ainda em projetos já existentes. Independente de se tratar de um novo projeto ou uma aplicação legada, o Application Insights pode ser utilizado tanto em sistemas on-premise,
ou seja, aqueles que estão sendo executados a partir de uma rede interna, ou mesmo aplicações que se encontram hospedadas na nuvem, seja no Microsoft Azure mesmo, ou ainda em produtos de concorrentes como o IBM Bluemix ou até mesmo o Amazon Web Services. O único trabalho será apontar para o repositório que foi criado com o Application Insights no Microsoft Azure. E sites, web services e APIs REST podem ser monitoradas através deste serviço. E quais são os requisitos para se utilizar o Application Insights? Primeiramente, será necessária uma conta de acesso ao Microsoft Azure. É possível criar uma conta para um período de avaliação por 30 dias ou ainda empregar as credenciais já envolvendo o uso de um plano disponibilizado pela Microsoft. Além disso, será gerada uma Instrumentation Key durante a criação de um novo recurso do Application Insights, ou seja, um repositório. E por fim, será necessário ainda utilizar um SDK disponibilizado pela própria Microsoft. E qual seria o custo para se utilizar o Application Insights? Esta tabela foi retirada do site deste serviço do Microsoft Azure e basicamente nós conseguimos utilizar o Application Insights com um limite de até 1 GB de dados por mês, sem custo adicional. E claro, caso estoure esse limite, haverá cobrança. Aqui nós podemos observar um valor de R$ 8,625 por gigabyte, e é bom lembrar que esse preço está sujeito a variações, já que dependerá da cotação do dólar e de impostos como o IOF. Maiores informações sobre o custo de uso do Application Insights podem ser encontradas neste link. E quais são as plataformas suportadas pelo Application Insights? À primeira vista, por se tratar de uma tecnologia Microsoft, muitas pessoas têm a falsa impressão de que o Application Insights é compatível apenas com aplicações .NET. Isso não é verdade. Além do .NET Framework, o Application Insights pode ser utilizado também com projetos desenvolvidos em Java, Python, Ruby, Node.js e PHP. Basicamente, as principais plataformas de desenvolvimento web da atualidade. E quanto ao suporte do Application Insights à plataforma .NET, nós conseguimos utilizar o Application Insights com diversas tecnologias para desenvolvimento web da plataforma .NET. Entre as tecnologias suportadas estão o WebForms, muito presente ainda em sistemas legados, o ASP.NET MVC para desenvolvimento de aplicações web, basicamente sites, o ASP.NET Web API, utilizado na construção de serviços REST, o Windows Communication Foundation, o famoso WCF, bastante presente em web services mais antigos que utilizam geralmente o padrão SOAP, baseado em XML, e também o novo framework web da Microsoft, o ASP.NET Core, que é multiplataforma e que pode ser utilizado no desenvolvimento de aplicações web, sejam sites ou APIs REST, e isso acontece tanto em ambientes Windows como também Linux e Mac. E como utilizar o Application Insights em uma aplicação .NET? Basicamente são os passos que eu já comentei anteriormente. Nós precisaremos de uma conta de acesso ao Microsoft Azure. Será utilizado uma Instrumentation Key. E além disso, adicionados packages do Application Insights SDK à nossa aplicação. Novas aplicações
todo esse processo pode ser configurado no momento da criação do projeto, sem que nós precisemos acessar o portal do Azure ou de repente também fazer algum ajuste de configuração nos arquivos que são gerados ao se adicionar um pacote. Começando agora os exemplos práticos. Ao longo dos diversos exemplos que eu vou apresentar a partir desse ponto, eu utilizei como recurso o Microsoft Visual Studio Community 2015 Update 3. É importante lembrar que a versão Community é gratuita para uso para desenvolvedores individuais, estudantes e projetos de open source. Uma conta de acesso ao Microsoft Azure e também o portal do Microsoft Azure para ter acesso aos recursos do Application Insights e dashboards de análise. Nesse primeiro exemplo, eu criarei uma aplicação ASP.NET MVC e estarei habilitando o uso do Application Insights nesse projeto. Bem, vamos lá então. Com o Visual Studio 2015 ativo, eu vou acessar então o menu File, opção New e depois Project. Aparecerá nesse momento a janela New Project. Eu seleciono então agora o template ASP.NET Web Application .NET Framework e defino daí como nome do meu projeto exemplo App Insights 01. Em seguida eu vou marcar daí a opção Add Application Insights to Project. Ao fazer isso, preciso sempre informar uma conta do Microsoft Azure. Eu já tinha uma conta aqui previamente configurada. E além disso, aqui em Send Telemetry to, eu vou clicar na opção Configure Settings. Aparecerá uma outra tela em que eu vou definir o nome do grupo de recursos. Então, para os testes que estamos fazendo aqui, eu vou colocar Congresso TI 2016. Essa parte de grupo de recursos é bastante importante, porque muitas vezes nós precisamos criar diversos recursos, não só Application Insights, mas bancos de dados, hospedagem de sites para uma aplicação, e quando precisamos daí remover isso, nós conseguimos, ao excluir o grupo de recursos, eliminar tudo que foi criado associado a ele. Então, um recurso que permite o agrupamento dessas funcionalidades e uma rápida remoção e até mesmo a mudança de um data center para outro. No nome do recurso do Application Insights, vamos deixar aqui Project Name, que é o mesmo nome aqui da nossa aplicação, exemplo App Insights 01. Em Location, notem que nós temos aqui East US, South Central US, North Europe e West Europe. A localidade mais próxima aqui, no caso Data Center, é o leste dos Estados Unidos. Então vamos manter marcada essa opção. Essa parte de Data Center também é bastante interessante, já que muitas vezes quando nós criamos um recurso, as pessoas acabam não se dando conta, mas utilizar o data center mais próximo com certeza vai influenciar numa melhor performance na utilização desse recurso. Até o momento, estamos gravando essa apresentação durante novembro de 2016, não existe a possibilidade de uso do Application Insights com o data center do Microsoft Azure que está no Brasil. Eu vou dar OK aqui. E o próximo passo é confirmar a criação desse projeto. Eu vou selecionar ainda aqui como template MVC. E vou alterar aqui de maneira que não haja autenticação. Já que é uma aplicação bastante simples para testes, não há necessidade de que se utilize este tipo de controle. Vou dar OK aqui.
e por fim confirmar daí a criação deste projeto. O Visual Studio nesse momento está baixando as referências do meu projeto e montando os arquivos necessários. Só mais alguns instantes. Está agora adicionando as referências do Application Insights ao nosso projeto. Mais alguns instantes, está terminando de atualizar essas referências. E se nós viermos aqui agora na janela, na verdade, Solution Explorer, será possível observar todos os arquivos criados para este projeto. Analisando aqui a parte de Reference, nós podemos observar diversos frameworks que foram adicionados ao nosso projeto, no caso bibliotecas para a utilização do Application Insights. São essas referências aqui como Microsoft.ai, Agent Intercept, Dependency Collector e assim por diante. Temos aqui também o Microsoft Application Insights e mais para baixo é possível observar ainda um arquivo de nome applicationinsights.config. É este o arquivo de configuração em que nós devemos informar nossa chave de instrumentação, a Instrumentation Key, que permitirá a conexão com o recurso do Application Insights que se encontra na nuvem, ou seja, no Microsoft Azure, e a partir disto fará com que aconteça a transmissão e gravação de informações coletadas durante a execução da aplicação. Eu vou abrir aqui este arquivo. Inicialmente é possível notar algumas referências sendo adicionadas, há comentários aqui sobre o funcionamento do Application Insights em termos de configuração, mas para baixo há ainda uma seção aqui de filtros em que é possível se especificar o que será ou não logado. E por fim, nós temos aqui essa seção Instrumentation Key, em que foi informado a chave. No caso desta aplicação que criamos do zero e configuramos a utilização do Application Insights, já foi criado para nós o recurso lá no Microsoft Azure e automaticamente preenchida essa chave de instrumentação. E agora a pergunta, já posso considerar que o Application Insights está configurado na minha aplicação? A resposta é sim. Apenas esses ajustes são suficientes para que o Application Insights comece a funcionar e processar informações referentes ao monitoramento do nosso projeto web. Eu vou executar nesse momento a aplicação. Venho aqui e peço para executar com o Microsoft Edge mesmo. A aplicação será compilada nesse momento. Está carregando aqui no browser a aplicação. Só mais alguns instantes. Eu já tenho aqui a minha aplicação web devidamente configurada e conforme eu navegue entre as páginas da minha aplicação, eu estou gerando requisições HTTP e tais requisições serão logadas e enviadas para o recurso do Application Insights na nuvem.
Retornando agora ao Visual Studio 2015, é possível observar aqui em cima, na barra de ícones, a presença de uma opção chamada Application Insights. Se nós clicarmos nesta opção, será exibida uma tela com tudo que foi logado e que estará sendo enviado para o recurso do Application Insights na nuvem. Então todas essas requisições que eu mostrei agora há pouco no browser, navegando pelas abas da aplicação, elas estão registradas aqui. Se eu clicar, por exemplo, numa dessa requisição, serão exibidos aqui ao lado detalhes referentes ao processamento, qual foi a URL, o tempo de resposta, o nome aqui do servidor, no caso uma máquina local, a data de processamento dessa requisição. Aqui tem uma propriedade que indica que isso está em ambiente de desenvolvimento e assim por diante. Agora eu vou acessar o portal do Azure para observar o que foi logado e em cima disso analisar os dashboards, apresentar inclusive para vocês como funciona isso. Vou fornecer aqui a minha senha. Está carregando aqui, só um momento. Aqui é o portal do Azure. Eu venho aqui em todos os recursos. Vai listar tudo o que eu tenho criado na nuvem. Só um momento, está carregando. O primeiro recurso aqui, exemplo, App Insights 01, vinculado ao grupo de recursos Congresso TI 2016. Eu vou clicar nesse recurso. Aqui a minha chave de instrumentação que foi colocada no arquivo de configurações do Application Insights lá no Visual Studio, no momento da criação desse recurso. E aqui embaixo eu já tenho um gráfico com o número de requisições processadas, não tenho nenhuma falha aqui. O tempo de carga do page view das minhas aplicações e o tempo médio aqui de resposta. Se eu clicar aqui em Server Requests, vai ser aberto um outro painel, um outro dashboard, né? Ele vai carregar para mim aqui um gráfico. Não há requisições com falhas, então ele apresenta isso. Notem que nesses gráficos há sempre um botão editar, então é aquela questão que eu comentei, em que é possível customizar a aparência de um dashboard e mesmo adicionar ou retirar gráficos. Temos aqui a opção adicionar. Aqui embaixo eu tenho um resumo de cada operação que foi executada. Notem que foram todas operações do tipo GET. Eu acessei 4 vezes a View Index, 2 vezes About e 2 vezes Contact. Aqui, caso eu tivesse alguma dependência remota, também seria listado. Se eu clicar, por exemplo, aqui em Home Index, um outro dashboard será exibido. Detalhando cada uma destas requisições HTTP. E caso eu clique ainda em cima de uma dessas requisições HTTP, aparecerá aqui para mim daí mais detalhes, como o IP de origem dessa requisição,
o tempo médio de resposta e eventuais dependências remotas. Basicamente é isso. O Application Insights oferece bastante informação para nós e o trabalho para que isso seja gerado e registrado, como vocês puderam observar, é mínimo. Retornando agora àquele dashboard inicial do nosso recurso, uma coisa interessante que eu gostaria que vocês se atentassem é essa opção intervalo de tempo. Através desta opção, nós conseguimos definir qual o período que será exibido, será considerado nos dados apresentados pelos nossos dashboards. Aqui, por default, está selecionada a opção 24 horas. E agora vamos a um segundo exemplo. A ideia nesta segunda parte é demonstrar como seria a configuração de regras de alerta e a partir disso também verificar a ocorrência de falhas, como o Application Insights trata isto. Ainda aqui, acessando o primeiro dashboard do recurso que foi criado para a nossa aplicação de testes, nós temos a opção Metrics Explorer. Eu vou selecionar essa opção, ele aparecerá para nós aqui mais algumas opções, não há nada configurado aqui ainda. Eu tenho aqui neste item mais uma opção chamada regras de alerta. Eu vou acionar esta opção, será aberto um outro painel aqui no portal do Azure e eu tenho condições agora de configurar minhas regras de alerta. Já vem selecionado aqui o meu recurso, no caso, exemplo App Insights 01. Eu vou chamar minha regra de teste, regra de alerta 01, descrição, exemplo de utilização de uma regra de alerta. E aqui em métrica eu vou selecionar o item, só um momento, Failed Requests, requisições com falhas. Condição aqui, maior que limite 3, ou seja, mais do que 3 falhas, e período eu vou manter aqui nos últimos 5 minutos. Vou marcar aqui ainda a opção leitores, colaboradores e proprietários de e-mail. Vou incluir ainda um e-mail adicional, no caso, meu e-mail para testes. Eu tenho ainda a opção de utilizar um webhook. Eu não farei isso nesses exemplos, mas caso de repente vocês desenvolvam uma aplicação e queiram receber notificações, isso é um comportamento, no caso, possível. Eu vou clicar em OK. Ele vai começar o processamento desta regra de alerta e vai me avisar aqui, regra de alerta adicionada com êxito. Então, o que acontecerá? Se num período de 5 minutos acontecerem mais de 3 requisições com falhas, um alerta será gerado com envio de e-mails para os administradores do sistema. Note inclusive que a minha regra de alerta já consta aqui nesse painel e por enquanto ainda está acusando que não aconteceu nenhum problema relativo a esta condição. Com a minha aplicação em execução ainda, eu vou forçar alguns erros, então vou informar aqui um caminho inválido. Foi gerado um erro, um novo caminho inválido, um terceiro caminho inválido e por fim um quarto para estourar mais um erro
e a partir disso forçar que a regra de alerta seja executada em um e-mail enviado aos administradores do sistema. Voltando ao Visual Studio, é possível observar a ocorrência de 4 exceções. Eu vou selecionar um desses erros, então aqui eu tenho a minha requisição e ele acusa que não houve sucesso no processamento dessa requisição e tenho ainda aqui dados sobre a exceção que foi gerada. Notem, o caminho erro 4 não foi encontrado ou processado por um controller, já que não há um controller com este nome. Então, basicamente, nós temos aqui um resumo dos erros que aconteceram. Passados alguns instantes, chegará o e-mail de alerta. Vocês podem notar aqui que a condição previamente estabelecida, ou seja, mais de 3 requisições com falhas ao longo de 5 minutos. Na verdade, ocorreram 4 falhas, né? Então, foi atingido esse critério e o alerta foi enviado para os administradores do sistema. Retornando ao portal do Microsoft Azure, será possível observar que um alerta foi gerado, então, a esta sinalização aqui. E embaixo nós vemos também que 4 requisições apresentaram falhas. Eu vou clicar neste item, será aberto um novo painel com informações detalhadas sobre as falhas. Está carregando aqui. Nós temos aqui então um resumo, cada erro gerado. Eu vou clicar neste último erro. E aqui um detalhamento desta ação que não teve sucesso. E agora um terceiro exemplo de utilização do Application Insights. Continuando com esta primeira aplicação que nós criamos, eu vou demonstrar como é possível codificar um evento customizado. Aqui no Visual Studio será necessário editar o arquivo global.asax. Eu tenho aqui o código-fonte desta classe. Eu vou adicionar uma referência para o namespace do Application Insights e dentro do método Application Start eu vou criar uma instância do tipo Telemetry Client, que é uma classe do Application Insights. Gerar aqui um novo objeto e invocar daí o método TrackEvent, passando um nome de evento, no caso application underline start. E, opcionalmente também eu posso passar um dicionário de strings com dados complementares. Eu vou fazer isso aqui para exemplificar melhor. Deixa eu incluir aqui também o namespace system.collections.generic. Tranquilo. Criar aqui um novo dicionário. Tanto a chave quanto o valor serão strings. Chamar isso de dados complementares. Instanciar aqui o meu dicionário. E preencher ele daí com dados adicionais. Servidor
Tranquilo. Eu já tenho aqui o meu dicionário e aqui eu complemento daí a chamada do método com essa instância. Basicamente, esse é o trabalho que eu tenho para implementação de um evento customizado. Aqui no caso, este evento será disparado toda vez que a aplicação for ativada, ou seja, iniciada a sua execução. Eu vou então solicitar para que seja compilado isso e executado. A aplicação está sendo carregada. Pronto. Nesse momento já deve ter sido gerado os dados do evento customizado. Retornando ao Visual Studio 2015, eu vou até o item Application Insights e noto aqui a presença de um Custom Event. Inclusive, é possível observar aqui os valores servidor e teste com os seus dados correspondentes. Já na visualização do recurso que foi criado para a minha aplicação no portal do Microsoft Azure, eu conseguirei analisar os dados de eventos customizados acessando para isso o item Metrics Explorer. Ele trará aqui para mim a janela do Metrics Explorer. Eu já configurei aqui este gráfico para que exiba os totais de eventos customizados. Está aqui, agrupar por Event Name e agregação soma. Se eu clicar aqui no evento Application Start, será trazido os dados que foram logados a partir da minha aplicação, Application Start, e clicando sobre este item aparecerão as propriedades desse evento que correspondem àquele dicionário de dados que eu criei dentro do método Application Start na classe global.asax. Concluídos esses exemplos, eu deixo agora algumas referências caso vocês tenham interesse em pesquisar mais sobre o Application Insights. Primeiramente, temos aqui o Guia de Sobrevivência sobre Application Insights. É uma página em que eu listei diversos artigos, alguns que eu produzi, detalhando melhor o uso desta tecnologia em aplicações web. Há ainda alguns materiais envolvendo o uso do Application Insights com serviços REST e, por fim, uma demonstração que fiz sobre a utilização do Application Insights em aplicações construídas com ASP.NET Core. E para concluir, gostaria de deixar o meu agradecimento a todos que assistiram pacientemente esta apresentação e também ao pessoal da organização do Congresso de TI nesta quinta edição, em especial ao Rafael Libânio, pelo apoio para que eu participasse novamente desse evento. Muito obrigado, pessoal.